Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos falar hoje sobre a comissão criada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para apurar a conduta do presidente Bolsonaro durante a pandemia. A comissão chegou à conclusão de que houve uma república da morte criada pelo presidente Jair Bolsonaro. A comissão fala que Bolsonaro cometeu homicídio por omissão e crime contra a humanidade. A comissão é composta por diversos juristas e foi criada pela Ordem dos Advogados do Brasil para analisar a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Concluiu que o político cometeu crime de responsabilidade, homicídio e lesão corporal por omissão, além de crime contra a humanidade. Bolsonaro já tem pedidos no Tribunal Penal Internacional com relação a essas condutas e tem também pedido aqui no Supremo Tribunal Federal com relação a genocídio dos indígenas. E é mais um relatório desfavorável e a conduta do presidente realmente tem tido aí diversas circunstâncias que terão que ser apuradas. Foi criada agora a CPI da Covid, como eu falei no vídeo já aqui postado, já postei um vídeo aqui falando sobre isso. A situação do presidente está cada vez se complicando e ele não está mudando a direção, ele continua insistindo na mesma direção. O documento será enviado ao Conselho Federal da OAB para que se decida se a entidade entrará com um pedido de impeachment contra o presidente. Vai ser mais um impeachment, né? Porque já tem diversos impeachments lá. E o importante não é ter impeachment, o importante é que o impeachment seja colocado na pauta. Então, enquanto não for colocado na pauta, já tem lá, se acumula uma centena de impeachments. Eu acho que é importante o trabalho da OAB aqui, mas eu acho que a OAB tem que pensar no outro passo. Acionar as vias legais, jurídicas, para fazer, para se discutir como fazer o presidente da Câmara dar prosseguimento aos diversos pedidos de impeachment, uma vez que a nossa Constituição vinculou uma única pessoa a essa possibilidade, que é o presidente da Câmara. Tanto que Rodrigo Maia não colocou o presidente da Câmara, o anterior, e agora Arthur Lira assume essa responsabilidade aí e, pelo visto, também não está querendo colocar os pedidos de impeachment. Então, ao meu ver, aqui será mais um pedido de impeachment que ficará lá acumulando, né? Então, temos que pensar no próximo passo. O que fazer? Será que a CPI da Covid que foi instaurada agora, será que ela vai dar suporte para que esses pedidos de impeachment saiam da gaveta? É uma pergunta a ser respondida. Então, a OAB é importante o trabalho da OAB, mas eu acho que temos que pensar, se queremos que o presidente seja chamado à responsabilidade, que até agora não foi, temos que pensar mais um pouquinho além. Eu estou trazendo essa notícia aqui do site do Conjur. Então eu estou lendo aqui a notícia. O grupo responsável pelo parecer foi presidido por Carlos Aires Brito, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Olha que não é uma comissão de pessoas que não conhecem o direito, né? É uma comissão aqui de peso, a começar pelo Carlos Aires Brito, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Também contou com juristas e advogados como Miguel Reale Júnior, Carlos Roberto Siqueira Castro, Crea Carpe, Nabor Bulhões, Antônio Carlos de Almeida Castro, Geraldo Prado, Marta Saad, José Carlos Porciúncula, entre outros. O documento lista episódios que evidenciaram a omissão do governo federal e diz que o número de mortos pela Covid-19 teria sido menor se o presidente tivesse adotado medidas restritivas para conter o avanço da doença. Um dos exemplos citados envolve a Pfizer. Segundo o CEO da companhia, Carlos Murilo, a farmacêutica tentou negociar a venda de vacinas com o governo federal. As doses seriam entregues ao final de 2020 e começo de 2021, mas não houve resposta do executivo sobre essa proposta. Imaginem, o mundo inteiro agora está querendo vacina, querendo comprar vacina. O Brasil foi oferecida a vacina no ano passado e o presidente não comprou. Ele próprio falou em entrevistas que não iria comprar vacina, que não tinha interesse, que para que tanta pressa.
falou mal da vacina da China, que hoje é uma das melhores, com grande eficiência. Está todo mundo querendo comprar, e quando tem todo mundo querendo comprar, a demanda muito grande, então existe uma escassez. E o Brasil teve a oportunidade de comprar o ano passado, porque o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação, sempre foi um exemplo do Plano Nacional de Vacinação, de imunização. E também, como tinha muitos casos, todo mundo tinha interesse em vender para o Brasil até para fazer as pesquisas. E o Brasil não se interessou. Continua aqui o relatório, a publicação da Conjur, dizendo, abre aspas, o desinteresse do governo federal mostra-se verdadeiramente incompreensível, não somente pelo alto grau de eficácia da vacina, como também pela disponibilidade que tinha a Pfizer de entregar doses imunizante ainda no final do ano passado. De acordo com estudos científicos, o simples atraso de alguns meses na imunização da população já seria suficiente para um aumento significativo do número de mortes, diz o parecer. Algo semelhante, aponta o documento, ocorreu com a Coronavac, isso porque o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, enviou carta ao Instituto Butantan em outubro de 2020, informando sobre a intenção de adquirir o imunizante. No dia seguinte, no entanto, o ministro foi desautorizado por Bolsonaro. Eu até falei sobre isso no vídeo que eu fiz há pouco tempo. Abre aspas, houvesse o presidente cumprido com seu dever de proteção da saúde pública, seguramente milhares de vidas teriam sido preservadas. Deve, por isso mesmo, responder por tais mortes em omissão imprópria, a título de homicídio. Deve também, evidentemente, responder em omissão imprópria por lesão corporal de um número ainda indeterminado de pessoas que não teriam sido atingidas caso medidas eficazes de combate à Covid-19 tivessem sido implementadas. Fecha aspas. No plano nacional, o terceiro exemplo de omissão dado pela OAB envolve, continua a Conjur. No plano nacional, o terceiro exemplo de comissão dado pela OAB envolve a não operacionalização de medidas restritivas de circulação de pessoas por parte do governo federal. Eu falei muitas vezes isso no meu canal, sobre não ter um lockdown. Tem diversos vídeos no canal, vou colocar aqui na descrição e na sugestão para vocês acompanharem. Eu falo sobre isso quase em todos os vídeos. Tem que ter um lockdown nacional urgente. Os índices que eu trago nos vídeos são assustadores. Muitas mortes que poderiam ter sido evitadas. Intubação não significa salvar vidas. 80% das pessoas estão morrendo. Mais de 80%. Esse ano, 28 mil pessoas já morreram sem acesso a leitos de UTI. Um lockdown tem que ser urgente, nacional. Infelizmente, a imprensa não está divulgando isso, a necessidade de, como foi feito no ano passado, a necessidade de um lockdown nacional urgente, e as autoridades estão complacentes. O presidente não somente descumpriu o seu dever de zelar pela saúde pública, como também tentou sistematicamente impedir que medidas adequadas de combate do Covid fossem tomadas. Prossegue o relatório. Aí fala de crime contra a humanidade. Por fim, o parecer afirma que o presidente cometeu crime contra a humanidade, passível de denúncia perante o Tribunal Penal Internacional, já tem denúncias lá, ao fundar uma República da Morte. Os juristas se apoiam em uma estimativa feita pelo cientista Pedro Halal na revista britânica The Lancet, em março de 2021, quando o Brasil registrava 262 mil mortos. O pesquisador estimou que cerca de 180 mil pessoas morreram como consequência direta da omissão do governo federal. Isso é muito grave. Não há outra conclusão possível. Houvesse o presidente cumprido com seu dever constitucional de proteção da saúde pública, seguramente milhares de vidas teriam sido preservadas. Deve por isso mesmo responder por tais mortes, diz a OAB. Esse parecer da OAB vai ser levado para o Conselho Federal da OAB decidir, né? O que é que vai fazer, se vai fazer o impeachment ou não. Mas eu falei num vídeo que uma hora a responsabilidade iria chegar, e vai chegar. As pessoas estão pensando que as pessoas estão morrendo e vai ficar por isso mesmo. Quem tiver responsabilidade vai ser chamado na responsabilidade. As democracias são assim, talvez na hora, naquele momento, as pessoas têm pressa que aconteçam logo, e deveriam, inclusive, acontecer logo, mas geralmente não é assim. Geralmente as responsabilizações chegam depois, infelizmente, né? Não vai trazer as vidas de volta.
Tem diversos problemas aí, além desse com o Bolsonaro. Tem a USP e a Directas de Direitos Humanos traz um relatório também. O relatório da USP e da Conectas fala que houve uma deliberação do presidente na disseminação. Houve uma disseminação deliberada do presidente. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Então assim, o cerco está se fechando. Tem a CPI do Covid, mas apesar disso tudo, o presidente não está mudando o seu discurso. Ele continua falando contra o lockdown, continua falando contra os governadores que estão fazendo lockdown, continua com o seu discurso ele responde atacando, né? Ele poderia reconhecer os erros, mudar, porque precisamos de um lockdown, as pessoas estão morrendo, tá? Em São Paulo parece que tem 24 horas para acabar o kit intubação. Então não é uma coisa que está acontecendo no país porque a gente quer que aconteça, está acontecendo, são fatos. E cabe a cada governo federal principalmente, aos governos estaduais e municipais, cabe a gestão. Foi para isso que eles foram eleitos. A gestão administrativa, a administração pública, ela está lá não só para disputa de eleição. Acaba uma eleição, já começa a campanha para outra. Precisa colocar os pés no chão, precisa ver que tem denúncias, precisa ver que a população começa a entender que está faltando leito, está faltando UTI. 28 mil pessoas morreram sem acesso à UTI esse ano, 2021. No ano passado, a cada 10 pessoas intubadas, 80% morreram. Isso não é um fato irrelevante para o presidente fechar os olhos e ficar pedindo abertura de economia. E também outros governadores e pessoas que o apoiam. Isso é um fato que tem que ser parado. A administração ela tem o dever de parar essas mortes. Se ela não fizer isso, ela vai ser responsabilizada. E aí não adianta querer culpar as outras pessoas que estão pedindo CPI, as outras pessoas que estão denunciando. As pessoas têm o direito de denunciar. As pessoas têm um direito, isso é uma democracia. Então, tem que corrigir o rumo. Pessoas estão morrendo, que poderiam ser mortes evitáveis. Eu falo isso aqui em quase todos os vídeos. Eu falo sobre a necessidade do lockdown, que pessoas estão morrendo, está faltando insumo, está faltando oxigênio. O que aconteceu em Manaus é uma coisa gravíssima. Apenas aquele fato, ao meu ver, já era caso de impeachment e de responsabilizações. Pessoas morrerem asfixiadas, sem oxigênio. O governo tendo ciência que iria faltar e não providenciar a tempo, mandar cloroquina e depois mandar oxigênio. A Venezuela chegou a se sensibilizar para mandar oxigênio para cá. Artistas mandando oxigênio, pessoas anônimas, todo mundo se movimentando e o governo manda cloroquina e depois mandou oxigênio porque viu que não tinha, que seria uma responsabilização imediata se ele não mandasse oxigênio. Então, nós precisamos parar de achar que essas mortes são naturais. Nós precisamos, a sociedade precisa acordar. Quantas pessoas precisam morrer para a gente acordar? A sociedade tem um grande peso na cobrança dos gestores para que eles façam o seu dever. Nós pagamos impostos, nós somos cidadãos, nós pagamos impostos, cabe a eles fazerem o que manda a Constituição, nada mais do que a Constituição. Um grande abraço, até o próximo vídeo.